Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. E na nossa terceira temporada, hoje a gente tem mais um grande assunto para vocês. A gente vai falar aqui sobre o mundo corporativo, vamos falar com a Karen Martins aqui, que ela é gerente de negócios e vai trazer ótimos insights para a gente. A gente vai bater um papo super divertido, eu tenho certeza que todos vocês têm muito o que aprender, assim como eu, com o meu caderninho aqui pronto para escutar. Seja muito bem-vinda, Karen. É um prazer recebê-la aqui no MatrizCast. Maravilha, Fábio, muito obrigada pela oportunidade. Te agradeço, espero poder contribuir aí com essa galera que está começando a vida, está fazendo transição. Então, vai ser um bate-papo muito legal. Sem dúvida, muito importante. Eu, inclusive, né, eu sempre falo, né, que eu tenho os nossos entrevistados aqui, eu sempre vou aprendendo, né, e é importante. Eu nunca fui para o mundo corporativo, né, eu sempre, hoje tenho meus 33 anos, nunca trabalhei, né, muito menos numa empresa multinacional, né, não tenho essa experiência, são coisas novas, e quando a gente fala sobre trajetórias profissionais, é importante a pessoa saber, né, a pessoa pode, por exemplo, empreender, pode trabalhar em uma equipe de esporte, né, como foi o meu caso a vida toda, pode ir para uma multinacional, são vários caminhos, né, Karen, que a gente pode ter na nossa vida. E eu queria justamente agora para te conhecer, né, a gente vai falar sobre negócios, mundo corporativo, como que foi a sua trajetória até chegar, né, no ponto da Karen hoje, né, que está falando sobre isso aqui com a gente, como que foi as suas escolhas? Conta um pouco sobre você para que a gente te conheça antes da gente entrar nesse mundo, Karen. Vamos lá. Bom, primeiro eu vou me descrever, eu acho importante, né, a gente fazer a autodescrição. Sou uma mulher negra, tenho cabelo black, na altura dos ombros, estou usando um vestido rosa e brincos coloridos. Acho importante a gente fazer essa autodescrição para que todos possam nos ouvir e imaginar como nós somos, né? Sim. Bom, a minha trajetória, eu sou advogada, né, de formação, então eu sou formada em Direito, tenho a OAB, e minha trajetória começou, eu sou um pouquinho antiga aí na área comercial, né? Começou há 14 anos atrás, eu comecei a trabalhar no Banco Itaú. Então, eu entrei no Banco Itaú com atendimento, eu fazia tanto atendimento quanto venda, né? Porque no banco a gente tem um ambiente de negócio muito forte, né? Um ambiente corporativo e de várias vertentes para o negócio muito Sim. forte. E aí, nesse tempo, eu fui para a agência, sou certificada nas duas certificações, né? CPA 10 e CPA 20. Fui para a agência, fui como agente, assistente e terminei, né, minha carreira no Itaú como gerente PJ. Então, o meu mood é o B2B. Amo essa galera aí de empresa, gosto de falar de negócio, gosto de falar de crescimento de empresa. E o banco foi uma grande escola, né? Depois do banco, eu tive uma breve passagem pela Cielo, né, que foi uma grande experiência para mim, porque eu fui para o meio de adquirência, então era um mundo que eu conhecia, mas eu não era aprofundada naquilo, né? Então eu pude ter uma expertise como executiva mesmo, né? Executiva de Sim. contas, executiva de negócios, para poder entender desse mundo mais consultivo. Foi algo muito interessante para mim, porque eu aprendi muito, aprendi a lidar com empresas que estavam no auge, empresas que estavam quebrando e criar modo, né, criar mecanismos para que essas empresas pudessem vender mais. Então, foi uma grande escola para mim, agradeço, a Cielo foi incrível. Depois da Cielo, eu passei pela Oranet, eu fui consultora lá na Oranet, trabalhei indiretamente para a Vivo, num serviço que eu, sinceramente, eu acho sensacional, que é o Vivotech, né? É um serviço que a Vivo tem há muitos anos, que é a Sim. locação de notebook, de desktop. Então, eu fazia toda essa parte de consultoria para grandes empresas, né? No banco eu trabalhei com empresas de grandes complexidades que nós falávamos, né? Então, um grande cliente foi B2W, lojas americanas, eu trabalhei com bastante cliente de alta complexidade, então eu sempre falo, né?
quanto maior a empresa, maior o problema, mas às vezes as empresas pequenas também têm um problema tão complexo quanto. Depois disso, eu tive uma breve passagem pela OLX, aí eu mudei totalmente o meu ramo de negócio, né? Não falava mais com B2B e sim com B2C. Fui trabalhar com consultoria, né? Eu era Inside Sales, com corretor que anuncia na OLX. Sim. Então, eu fazia, criava mecanismos para que ele pudesse ter visibilidade com aqueles anúncios que ele fazia na OLX, que também era uma força, né, uma gestão da venda daquele corretor. Mas aí foi bem diferente, porque eu fui para o B2C, né? É um consumidor totalmente diferente, tem planejamentos diferentes, né? Tem visões diferentes do negócio, porque às vezes o corretor, ele é o cara que faz contrato, ele é o cara que faz seguro fiança, ele é tudo ali, né? Ele é o merchandising. Então, eu aprendi muito também. E aí saí da OLX, veio a pandemia e eu entrei na Vivo, que era um grande sonho, né? Eu sempre falo que eu tenho 3 empresas que são as minhas favoritas aí, as minhas empresas lovers, que é Itaú, Vivo e Globo. Já realizei aí 75% desse sonho. Sim, bacana. E a Vivo foi um presente muito grande, que eu entrei na Vivo como gerente de negócios, numa diretoria completamente nova, onde nós somos gerentes de negócios digitais, né? Então, eu atendo cliente de todo o Brasil, do sul até a Bahia, digitalmente. Hoje eu até falei para os meus colegas de trabalho que eu estava parecendo o médico do SUS, que era uma consulta cada 10 minutos, porque eu falei com muitos clientes via Teams, e assim, eu falei com um cliente lá no Amapá, falei com outro no Rio, falei com outro em Mato Grosso, falei com outro no Rio Grande do Sul. Então, cumprindo, né, o papel da Vivo, que é digitalizar para aproximar. Eu trabalho numa diretoria que é o Vivo One, e atendo esses clientes. Tive muitas surpresas boas na Vivo. Né? Com 9 meses eu já fui promovida para um novo cargo. Criei laços incríveis. E aí, em 2021, veio um grande presente, que eu já era membro, né, do grupo, mas eu não estava como líder. Veio o Vivo Afro, né? Eu estou hoje como líder, uma das líderes lá do Vivo Afro. Eu fui a mais votada do B2B, eu sou a representante, né, negra do B2B, uma diretoria com mais de 5.000 funcionários, então foi muito interessante, foi muito legal. Participei de uma votação, né? As pessoas votaram em mim. E foi um grande presente, assim. Então, hoje, além do trabalho com a Vivo, eu tenho o outro trabalho que eu falo que é o trabalho com salário emocional, né? Eu cuido dessa parte importante e sensível da companhia, que é raça, né? Então, nossas reuniões são para colaboradores, né? Da Vivo, e a gente fala com colaboradores também de todo o Brasil, né? Que a Vivo ela é uma empresa multinacional. Então, é muito interessante. Nossas reuniões são todas as terceiras sextas do mês, e é uma troca muito, muito legal. Nossa missão ali, né, empoderar os colaboradores negros para que eles sejam executivos negros na companhia. Então, é muito legal essa missão. Muito bacana, Karen. Primeiramente, parabéns pela sua trajetória, uma trajetória incrível, né? Aqui eu só aprendo e só me espanto cada vez mais com quanto os convidados aqui são tão incríveis, né? Porque você nos contar toda essa trajetória, realmente nem um pouco linear, né? E a gente vê, Karen, cada vez mais. E eu acho tão importante essa conversa e troca, porque ela tranquiliza muitas pessoas, né? E eu acho que as pessoas têm isso do começo, né? De achar que a gente tinha, né? Eu tinha, pelo menos. Não posso falar por todo mundo, mas eu tinha. Do tipo, vou escolher engenharia. Sou engenheiro, tá? O resto da minha vida vou atuar como engenharia. Não. Né? E tá tudo certo. E é parte do caminho essas mudanças, né? Você teve ainda mudanças dentro de um escopo
diferente, mas assim, no mesmo ramo, né? Você não foi de advocacia para, sei lá, foi fazer música, depois voltou para engenharia, depois foi ainda num contexto parecido, mas diferentes desafios, né? De coisas completamente que requerem habilidades diferentes, né? Que você teve que crescer muito e se desenvolver com certeza. E aí eu sempre vou fazendo analogias com coisas que acontecem. Engraçado que no dia, né? Hoje aconteceu duas coisas que eu ainda vou correlacionar com o episódio, né? Mas a primeira delas, você falou muito sobre, eu aprendi, fui fazendo e aprendi, né? Eu tive que fazer para aprender isso. Você usou várias vezes o termo aprendi, isso foi uma grande lição para mim, aprendi por causa disso, isso via antes, depois de um desafio. Aí você falou de um desafio, depois você falou que aprende. E hoje mesmo, estava discutindo, eu estou num momento de transição da minha vida também, e tem as pessoas que vão ficar lá no meu lugar, né? E eu falo para eles, olha, eu estou deixando vocês aí fazerem porque vocês precisam. Não é assim, eu não gosto assim de estar assim, ó, olha eu fazendo, tá vendo? Porque eu vou embora amanhã, tá? Então olha eu fazendo, ó, tô fazendo, ó, tá olhando eu fazendo? Não dá. Eu deixo a pessoa fazer e eu estou ali. Se pegar fogo, ainda bem que eu tô ali, eu posso ajudar, mas eu preciso que você corra o risco de pegar fogo, porque eu preciso que você faça para que você aprenda. Se eu fizer, não adianta, você pode estar do meu lado olhando que não dá. Isso é a Não. primeira lição para os jovens, né? Tem que fazer. E fazer muitas vezes é dolorido, né? Porque exige de nós aquele ponto, putz, mas eu não sei. E sim, mas tem que começar. Por onde começa? E aí vem vários insights que talvez você tenha depois e nos traga, que é assim, planejamento, o que eu preciso aprender, quem pode me ajudar, e aí a gente vai construindo e conseguindo superar os desafios, que é parte desse crescimento que você falou. Agora, tem dois pontos aqui que eu vou unir em um, né? Eu achei que a nossa conversa ia para um lado e ela ainda vai, mas eu vou levar para um outro primeiro, né? Porque é o seguinte, você falou muito sobre. Primeiro que você falou que você teve desafios, né, de empresas que estavam crescendo e outras que estavam quebrando, né? E aí como que elas vão reverter isso e tudo mais. E você também falou muito sobre crescimento de empresas e o tempo que você esteve lá. Provavelmente você viu uma transição que aconteceu durante que foi a tecnologia. E o que eu quero chegar para esse ponto, cara? O que você viu durante a sua trajetória da importância da tecnologia para ajudar o crescimento das empresas? Você acha que, por exemplo, em qualquer case que você já tenha trabalhado, ou de uma forma mais geral, que a tecnologia ela realmente proporciona, né, mais possibilidades para uma empresa crescer? Uma empresa que usa tecnologia, ela pode crescer mais do que uma empresa que não usa tecnologia? De uma forma geral, qual é a sua linha, né, de pensamento quando você analisa o crescimento de uma empresa associada à tecnologia? Sim, legal. Nossa, boa pergunta. Porque muita gente acha que a Vivo hoje ela é uma empresa de telefonia só, né? Todo mundo olha ali a Vivo como um celular. Só que é muito pelo contrário, tá? A Vivo é uma empresa de tecnologia, né? Bacana. Hoje, assim, tecnologia da informação é tudo para nós, dados, né? Dados é tudo para uma empresa, assim. Eu consigo perceber que uma empresa que tem dados bem mapeados, né, com Big Data, com IoT, com cloud, com um servidor parrudo, com coisas que fazem com que essa empresa, né, com mecanismos que fazem com que essa empresa consiga a maior captação de dados, faz com que ela trabalhe melhor também. Sim. Eu faço bastante, né, projetos de TI, porque a minha carteira hoje na Vivo é uma carteira muito voltada para a TI, né? Então, eu faço vários projetos lá na Vivo, voltados para a TI, e eu sempre falo, sempre conversando com o cliente, né, fazendo depois a nossa análise, né, de como foi o aproveitamento daquele serviço, como muda também a produtividade das pessoas que estão lá. Porque hoje, se eu tenho dados, se eu consigo trabalhar com um sistema interessante, se eu tenho uma internet boa, se eu consigo. Igual, né? Você me falou mesmo no LinkedIn. Você vai lá, coloca a Sim. hashtag, coloca as coisas e aí vai achando as pessoas. Por que, que eu coloco sempre, né? Quando eu posso, faço algum post, alguma coisa relacionada ao Vivo Afro, e coloco a hashtag Vivo Afro, para ficar ali o histórico, né, do Vivo Afro. E mas, né, depois da pandemia, eu acho que a gente percebeu que a tecnologia é uma aliada. Eu sou totalmente a favor de tecnologia, eu sou totalmente a favor do home office. Eu acho que as pessoas, assim, você dá a oportunidade de uma pessoa morar onde ela tem o sonho de morar
e trabalhar com o que ela gosta no momento, eu acho que é sensacional. Qualidade de Né? vida. Exatamente. Quando teve a pandemia, né, eu morei um tempo no Rio, Sim. quando eu trabalhava na Viva. Então, para mim, foi muito, muito bom. Foi um momento, assim, realização de um sonho, né, que a gente não poderia nos moldes normais, né? Então, é o que eu falo, dados faz com que eu, que estou numa área comercial, né, que a área comercial a gente precisa de dados, precisa de fomento de informação e muitas coisas, é muito interessante que dados trabalhem para nós. Né? Então, quanto mais a gente vê lá, Power BI, né? Que, nossa, é um programa cheio de informação. Então, eu acho que informação para mim é tudo, tecnologia para mim é tudo. Sem ela, eu não trabalho hoje. Sim, muito bacana. Você falar, né, em empresas de tecnologia, sabe que eu tive a mesma resposta de uma pessoa que entrou em contato comigo uns dias atrás. Ele falou, Fabinho, mas a indústria automotiva não é mais uma indústria automotiva. Ela é uma indústria de tecnologia. Então, assim, eu falei, porque ele fala assim, o carro, daqui a pouco o carro vai ser igual ao celular. Você já não é algum, assim, você muda o software, você baixa a atualização, ele vai atualizar, ele vai pegar lá na nuvem as informações, vai baixar, vai mudar algumas coisas, porque é tech, né? Você está usando, por exemplo, eu sei que tem alguns cases que ele compartilha a sua até dirigibilidade, né? A forma como você está dirigindo, os pedais, acelerador. Isso pode, inclusive, entrar no sistema de seguro. Isso pode fazer o seu custeamento de seguro. Tipo, pô, quanto que esse cara, né, pode custar o seguro desse cara, dependendo de como ele dirige. Aí você fala, pô, mas está sendo... Não, depende. Depende da maneira que você olha. Porque se for de um certo ponto, né, se você dirigir de uma forma mais segura, se tiver você vai pagar menos no seu seguro, você pode, inclusive, ajudar a ter menos pessoas inconsequentes na rua. Porque tem vários, né, que acham que queriam ser piloto de corrida, não foram, e aí usam da rua para fazer um monte de inconsequência. Né? Tem vários. Eu trabalho com corrida, eu gostaria que eles fossem correr, mas eles querem vocês na rua. Então, assim, os dados realmente a gente pode trabalhar de várias formas, eles são essenciais. Agora, você me falou de pontos aí também durante a sua trajetória, comunicação, né? Você falou do B2C e o B2B, né? Que são a comunicação com o cliente e a comunicação com os negócios, certo? De uma forma como representa isso. E aí é um ponto que é o seguinte, Karen, eu sou um eterno defensor de mudanças do que a gente precisa aprender durante a nossa trajetória. Uma delas, programação, obviamente, e outra delas, tão importante quanto, é negociação e negócios. Assim, a comunicação e negócios e vendas. Tá? Mas vamos incluir comunicação e vendas como um case só que seria negócios. Por quê? Porque eu passei por isso. Eu, quando uma vez tive uma ideia, uns tempos atrás, e eu queria passar essa ideia para uma pessoa, né, vamos supor que daí era para o cliente ali, eu cheguei e já mandei uma mensagem, falar com a pessoa há muito tempo, mandei uma mensagem, na mensagem já tinha 1 milhão de caracteres, dentro da mensagem já tinha um oi, o que eu queria fazer, o que ele tinha que me responder e tudo mais, e no final um ok. Resumindo, eu nunca recebi uma resposta. Aí, um belo dia eu entendi que talvez eu fiz a pior prospecção da minha vida, porque assim, eu não soube nem falar oi para a pessoa. E aí você entende que isso tudo é uma ciência, é uma técnica, tem várias maneiras de se fazer. E ninguém não tá preparado para isso, porque ninguém nunca tinha me ensinado, né? A gente vai aprendendo com a vida. Mas assim, como eu tô querendo entrar nesse ponto que é o seguinte, para o jovem hoje, para o estudante, para aquela pessoa que vai procurar um emprego, né, para aquele cara que vai negociar um salário, uma vaga, quanto é importante, o quanto você se aprendeu e se desenvolveu, se você pode falar alguns pontos importantes sobre essas negociações, que você pode passar de conselhos para os jovens, né? Quanto isso é importante ao seu ver, cara? Com certeza. É o que eu digo, né? Comunicação é tudo. Sim. Oratória é tudo, né? Leia uma dica valiosa que eu levo para a vida e eu tive de uma primeira mentora, porque eu vou dar umas 5 dicas aí. Tá. Leia muito, saiba falar de todos os assuntos, mesmo que seja generalista, mas você saiba do que você está falando. Por isso que é muito interessante você assistir jornal, ler notícias, saber falar de assuntos. Você não precisa ser especialista, mas você tem que saber do que você está falando, né? Ter firmeza, ter segurança no que você está falando.
quando você se apresentar, porque eu acho importante, tá? O teu marketing pessoal, a tua vestimenta, né? Principalmente no mundo corporativo, hoje a Vivo ela tem uma política, né? De vem de você, a gente não tem, né? Um dress code. Mas eu acho que quando eu sou jovem, estou aprendendo e estou começando a minha carreira, eu preciso ter mentores. Sim. Pessoas que estão aonde eu gostaria de estar e ter a humildade, né? Porque quando a gente é jovem, a gente acha que sabe tudo, né? Acha que sabe tudo, acha que tá ganhando dinheiro, acha, ai meu Deus, tá tudo certo. Mas tenha mentores. E tenha mentores próximos a você. Porque eu já tive mentores que tinham uma realidade bem diferente da minha e a linguagem, ela não encaixou. E quando eu tive mentores que foram próximos a mim, né, eu comecei a entender o caminho das pedras. Então, tenha mentores, porque eles já passaram pelo que você passou, né? E eu acho muito importante técnicas de negociação, né? Porque eu falo, venda é técnica. Sim. E venda também é relacionamento. Então, qual que é o relacionamento que eu tenho com o meu gestor? O que eu estou fazendo de diferente? Porque assim, não adianta só eu chegar ali e fazer o básico, eu achar que mereço um aumento. Para a gente merecer um aumento, uma promoção, um crescimento na carreira, a gente tem que fazer muito mais do que aquilo que a gente está fazendo. Tá? Mostrar que eu sou uma pessoa proativa, né? Se eu tenho uma equipe, que eu sou uma pessoa proativa, que eu tenho ideias novas, que eu tenho iniciativa, né? Não esperar que as pessoas te deem as coisas, a informação mastigada. Vai lá, procura informação, procura com quem falar, né? Fala com a pessoa. Às vezes no LinkedIn aqui tem tanta gente legal, né? Que tem tanto post. Manda um direct para ela. Oi, tudo bem? Eu adorei seu post, tal. Você faz mentoria? E claro, né? Principalmente para pessoas pretas, que é a minha propósito e missão de vida, né? Tenham pessoas que tenham mais ou menos a mesma, não a mesma trajetória, mas o mesmo mood, sabe? Sim, Eu acho sim. importante. Mulheres negras falarem com mulheres negras que já estão. Eu tenho várias mentoras aí, minhas queridas. Eu falo que são pessoas generosas, né? Na Vivo mesmo. A minha primeira gestora na Vivo é uma mulher negra incrível que me impulsionou, né? Falou, ó, você tem potencial e assim, saiba para onde você vai, né? A gente tem que ter um norte, porque quem não sabe onde vai, né? Tem aquele clichê, né? Qualquer lugar serve, e é verdade. Sim. No meu primeiro feedback com a minha gestora, né? Quando nós fomos nos conhecer, eu falei, olha, eu tô aqui, eu entrei aqui por causa disso, 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 e daqui a um tempo eu quero estar assim, e daqui a um tempo eu quero estar assim, e eu entrei para tal coisa. Ela ficou muito impressionada, porque ela falou, nossa, você sabe para o que você veio, né? Então, saiba, mesmo que você mude de rota, não é um problema mudar de rota, mas saiba o que você está fazendo, para onde que eu estou indo? Eu estou trabalhando aqui nessa empresa por quê? Sabe, assim, entender o propósito. Porque se você não tem um propósito, fica muito difícil você manter uma linearidade em um mundo corporativo, por exemplo. No Itaú, eu fiquei quase 6 anos, aí na Viva eu estou indo já para o terceiro ano. Só que não é algo fácil, né? Então, assim, você tem que ter um propósito. Por que eu estou trabalhando aqui? Porque eu almejo aquilo, porque eu tenho o meu propósito, porque eu participo de um grupo de afinidade, porque, sabe, são algumas caixinhas que vão fazer o teu armário aí. É mais ou menos. Muito bacana, eu adorei essa questão quando você falou saiba para onde vai. E olha, para todos que estão nos ouvindo, isso é muito importante. Eu até estava fazendo, vai passando, você vai falando comigo, eu vou imaginando várias coisas. E passou vários filmes na minha cabeça de muitos momentos da minha vida que eu não fui assim. Né? Alguns que eu fui e outros que não, mas isso é essencial. Se uma pessoa Alguém chega para escolhe falar por com. você, né?
Se fosse o contrário, mas vamos, sempre você tem que imaginar o contrário. Uma pessoa vai falar com duas. Vamos supor que você vai ser o recrutador. Aí uma pessoa chega lá, quero trabalhar porque eu quero. E aí você vai para o outro, eu quero trabalhar aqui porque eu quero construir isso e assado, eu gosto desse caminho, eu quero me tornar tal pessoa, depois. E ótimo, uma pessoa determinada e sabe para onde vai, né? E aí um exemplo que eu agora aprendi um pouco, mas ainda não tinha tanto esse tapa na cara que você me deu. Mas hoje mesmo, eu respondi um e-mail com uma proposta, inclusive de alguns projetos, e eu falei: olha, eu posso aceitar, mas eu quero isso e esse é o caminho que eu estou seguindo. Se a gente tiver alinhado, ótimo, a gente junta. Se não tiver, não junta, porque eu quero isso. Eu sei que você quer que eu vá para esse lado. Eu falei, eu posso ir, mas eu tenho que levar junto os meus objetivos. Senão não dá match. É a sua essência, né? O teu valor. Sim, Eu acho que exatamente. hoje muitos profissionais não sabem o seu próprio valor. Sim. E aí morrem de medo de ser mandado embora, sabe? Essa coisa assim, meu Deus, eu vou perder o emprego. Eu falo, gente, a última coisa que a empresa tem que saber é o teu medo de ser mandado embora. E ela vai manipular, se eu souber. Né? O mercado, ele tá aí. E tá tudo certo. Ninguém é funcionário público. Né? Quando a gente trabalha no mundo corporativo, isso acontece. Sim, E tá tudo bem. É só um trabalho. sim. Né? A gente precisa parar um pouco. Hoje mesmo eu conversei com uma GN lá na Vivo, e eu falei para ela, eu falei, tá, quando sai a Vivo, o que sobra? Tem que sobrar, tem que sobrar a família, tem que sobrar meu lazer, tem que sobrar meu estudo, tem que sobrar. E a Vivo, né, que eu falo hoje, é a empresa que eu trabalho, mas é o trabalho, né? Quando sai o trabalho, o que sobra? O trabalho ele não tem que fazer parte total da nossa vida, ele tem que fazer parte de uma fatia da vida. E isso faz com que a gente tenha segurança, né, de ser um bom profissional. Ok, às vezes acontece, tem corte, tem demissão, a gente está vendo aí, ó, várias startups demitindo aí em massa, em rodo, e tá tudo bem, tá ok. A gente tem que ter essa convicção, né, de que eu sou boa, eu faço um bom trabalho, eu faço um trabalho excelente e vou arranjar outro emprego. Simples, é muito simples para mim, sabe? É uma conta que fecha. Sim. Essa conta fecha, né? Exatamente. E essa mentalidade hoje, ainda bem que eu tenho, e é muito verdade. Né? Você falou de um ponto, eu já tinha até notado aqui, mas eu vou fazer o caminho oposto, né, do que você falou agora, porque o que basicamente você disse é assim: cuide de você, desenvolva você e tenha você como o seu centro. O trabalho, ele é uma parte. Ah, mas aí você não está dedicando ao trabalho, não, pelo contrário. Pelo contrário, porque quanto melhor você está, melhor você vai Melhor você trabalhar. trabalha. Não Totalmente. adianta. Totalmente. Pessoa doente, né? Se você tem uma pessoa doente na família, você adoece toda a família. É. Todo mundo na família fica doente. Você tem sempre uma frase que eu vi assim: pessoas tristes entristecem pessoas, pessoas amarguradas amarguram pessoas, pessoas infelizes deixam outros felizes, pessoas felizes deixam outros felizes e pessoas curadas curam as pessoas, né? Assim, você vai transmitir o que você é. Então, meu, se você se desenvolve, se você cuida dessa saúde, se você estuda, você vai ser um ótimo profissional. E aí Exatamente. eu entro no ponto que você disse aqui antes da minha última pergunta, que é assim, você falou sobre a questão de promoção. Você precisa fazer coisas diferentes, você precisa fazer mais. Óbvio e claro, mas é uma mensagem que eu sempre falo para a pessoa que tem que ter cuidado ao escutar, que é o seguinte: a pessoa pensa, então tem que trabalhar o dobro. Não. Você tem que fazer algo diferente, algo melhor, porque senão você fica naquele looping do tipo, eu preciso ter promovido, então eu preciso sair, em vez das 6, eu preciso sair às 8. Agora eu preciso sair às 9. Daí você esquece o outro lado, você não se desenvolve a sua pessoa e está fazendo tudo o contrário que a gente está falando. O que a gente está Exatamente. falando é assim: se desenvolva. Em vez de você entregar aquilo, busca uma outra maneira de solucionar um problema que ninguém resolveu ainda dentro da empresa, de implementar uma tecnologia que Exato. ninguém usa. Isso é fazer diferente, Ver né? novas ideias, né? E assim, isso eu também concordo. Não é você trabalhar 12 horas por dia, você trabalhar no seu horário e ser eficiente no seu horário. As pessoas que me conhecem na Vivo, elas sabem muito bem o que eu penso sobre trabalhar depois do horário. Porque se eu não conseguir fazer em 8 horas, que é o tempo que eu trabalho, eu estou trabalhando errado.
né? Porque eficiência, ser eficiente, né? Ser eficiente é trazer soluções para que a empresa gaste menos, trazer soluções para que eu seja mais produtivo. Tem tanto curso aí de Agile Master, de Scrum Master, de Kanban, de várias coisas para otimizar nosso tempo. Criar um método de organização. É isso, são essas diferenças. O que os meus colegas de trabalho não estão fazendo, que eu vou fazer, né? Porque eu acho que quando eu estou numa cadeira, por exemplo, se eu estou numa cadeira de pleno, eu tenho que me comportar como sênior. Essa é a questão. Se eu estou numa cadeira de júnior, eu tenho que me comportar como pleno. Porque o comportamento, ele também é muito importante. Porque às vezes nós temos, principalmente numa área comercial, né, que nós somos medidos muito por resultado, mas às vezes aquela pessoa que faz o resultado, aquela pessoa que é júnior, ela não tem o comportamento de uma pessoa plena. E é por isso que ela não é promovida, não é por causa do resultado dela. O resultado dela está perfeito. Só que ela precisa ter maturidade, ter uma postura corporativa. Né? Eu acho que a postura corporativa ela tem que entrar em todos os ambientes de trabalho. Você tem que ter uma postura, você tem que saber falar, você tem que saber expressar a sua opinião quando é necessário, mas de uma forma respeitosa, de uma forma, né, que você não cria um conflito aí, não queima um colchão, né, porque você está insatisfeito com uma regra empresarial, né? Então é mais ou menos isso. Então é você mostrar a sua eficiência no seu horário de trabalho, fazer aquele arroz e feijão bem feito, Sim. né? E com qualidade. É isso que eu falo, né? Não trabalhar 14, 15, 16 horas por dia, nunca, tá? Isso aí. Muito bom. Contra. Muito bom. Agora, estou realmente. Você tem um fã agora, Karen, porque é muito, muito boa a sua trajetória, suas ideias, a forma como você enxerga. Isso é importante. Eu fico feliz em ter pessoas de cargos de liderança que pensam assim. Né? Eu acho isso importante para o futuro dos jovens, né? Os jovens estão vindo aí, cheio de querer oportunidade, cheio de querer mostrar o trabalho, e é importante que eles sejam, como você disse, bem mentorados. Né? Eu também sempre tento ajudar, né? Inclusive, eu fui requisitado numa última semana, daí eu falei, mas para quando é? A pessoa falou, para abril. Eu falei, nossa, então tem que ser agora, porque eu não tenho tempo para ajudar, mas eu vou ter que ter. Aí foi um sábado, 11 horas da manhã. Eu tinha aquele tempo? Tinha, cara, tempo a gente sempre tem. A prioridade só não era aquilo, mas eu encaixei. Porque a gente, que às vezes você acha que, mas a pessoa sabe que ela vai querer me ajudar? Eu adoro. Eu adoro. Se você me pedir ajuda, eu adoro, porque quando eu ajudo, pode parecer, mas eu estou aprendendo também. Né? Eu estou ali exercitando muitas habilidades e tentando aprender. Agora, Karen, para a gente chegar aqui na nossa perguntinha final, eu gostaria que você contasse para nós o que é o Vivo Afro, como que é esse projeto, conta um pouquinho mais de detalhes para que a gente consiga entender um pouco e aprender com esse outro grande projeto aí. Legal. Bom, é isso mesmo, né? Que você falou, concordo plenamente. Eu acho que tempo a gente arranja, e o Vivo Afro, ele é uma parte aí bem grande do meu tempo de trabalho e fora dele também, porque o Vivo Afro ele é um dos grupos de afinidade da Vivo. A Vivo hoje tem 4 grupos, né? Que é o Vivo Afro, o Vivo Mulheres, o Vivo Pride, que trata de questões dos colaboradores LGBTQIAP+, e o Vivo Igual, que trata de questões de colaboradores com deficiência. Né? Hoje eu estou como líder desse grande grupo aí de afinidade, onde nós discutimos questões corporativas para funcionários negros na companhia. Né? Nós sabemos que ser negro no ambiente de trabalho é algo desafiador, é algo. A corrida, né? Ela é um pouco. Tem muito mais obstáculo do que uma pessoa não negra, né? Então, nós criamos mecanismos para que esses funcionários possam se desenvolver, se empoderar, para poder disputar vagas corporativas, de executivos, né? Porque é o que eu falo, né? Não basta ter pessoas negras na base. A gente tem que ter pessoas negras no topo, porque são elas que vão mudar aquela cultura enraizada
né? São elas que vão furar a bolha, são elas que vão ter o combate ao racismo estrutural. Então, a nossa missão ali na Vivo, né, é fomentar executivos negros na companhia. Então, desmistificar, né, colocar também diretores como nossos aliados para contratar pessoas negras para tomarem a decisão, né? Porque aonde a gente tem o poder da caneta, né, o poder de assinar aquilo, muitas pessoas mudam, né? Muitas famílias mudam por causa disso. Então, essa é a nossa missão, esse é o meu propósito de vida antes da Vivo, né? Que eu sempre trabalhei com pessoas pretas e com mulheres negras, né? Eu também sou fundadora do Apoio Enem Preto, que a gente criou na pandemia também, que é um coletivo preto de professores negros para alunos negros. Bacana. Muito legal, muitos alunos fizeram vestibular e passaram. A gente teve uma live com a nossa, nem sabíamos que ela seria, a nossa ministra da Igualdade Racial, a Aniele, foi muito legal. Depois você aí, @Enem Preto. E foi muito interessante, porque eu conversei com a Aniele esses dias e eu falei, nossa, que gratificante, né? Olhar mulheres negras que são minhas mentoras e referências e ver que antes disso a gente já fazia essa movimentação com pessoas pretas, né? Então, essa é a missão de vida, esse é o propósito que eu sempre falo, né? E é isso. Sigam lá também, #VivoAfro no LinkedIn. Bacana, parabéns. Eu vou deixar todos os links aqui, tanto do LinkedIn da Karen, como de todos os que a gente está conversando aqui, inclusive disso, aqui na descrição desse episódio, para que vocês possam acessar e mandar mensagens para Karen, tem por que não, né? Karen, isso é muito bacana você falar, né? Esses quatro, muito bacana a Vivo ter, né? Esses 4 pontos. E você falou uma coisa muito importante. Pessoas, né, negras no topo, né? São mulheres no topo. Não adianta você falar, eu tenho uma empresa, contrata lá, mas só as pessoas que estão ali na base. Não é que não adianta, mas assim, também tem que ou crescer e desenvolver essas pessoas, chegar lá e entender essa igualdade, porque a gente, e eu aprendi isso com uma convidada aqui, que foi a Catiana, inclusive eu falei isso no episódio passado, porque eu estava conversando com o Samuel, e a gente falou muito sobre essas coisas também, mas eu aprendi isso com ela, numa conversa aqui nesse mesmo cenário aqui, porque eu sou um cara que eu gosto muito de... Eu sou um cara que não tive uma vida fácil, também. Mas assim, eu sou branco, né? Eu tô meio que na média da normalidade do que as pessoas aceitam de aceitável como visual, estética, o meu corpo normal. Eu nunca sofri nada de preconceito. Pelo contrário, sou um baita de um privilegiado. Tive problemas? Tive. Acho que todo mundo tem dificuldades, né? Não nasci rico, tive várias coisas que me dificultaram. Sim. Mas muito privilegiado por uma sociedade que é racista. Que te favorece, né? Na tua forma, né? Como Sim. um homem branco, cis, hétero, né? Sim. Você tem vários, o que eu falo, né? São vários privilégios juntos, e aí quando coloca um homem preto, né, ao seu lado, tem várias minorias juntas, né? Sim. Então, o que eu sempre falo, eu não alijo, né? Não excluo pessoas que têm uma vulnerabilidade social e são brancas, Sim. Mas ter vulnerabilidade social e ser branco é diferente de ter vulnerabilidade social e ser negro. É bem diferente. Sim, sem dúvida. E assim, é que eu não sou uma pessoa racista, muito menos preconceituosa em qualquer ponto, mas a gente tem a tendência de se multiplicar nos outros. E os outros não são assim. Yes. E eu falei para ela, eu falei assim, mas porque assim, a questão, a oportunidade, a gente foi falando de escola, eu falei, mas o que a gente tem que fazer? Tem que se dedicar mais, né? E eu sou um cara que gosta muito de esporte, né? Tem uma bicicleta aqui atrás, e eu sou eu tô indo para correr 100 km esse ano, se der tudo certo, quero fazer um Ironman, então eu vivo muito esporte. E eu falei nessa de se dedicar mais, ela falou, Fábio, ruim, porque a gente está cansado de ouvir não. Não é que os caras não se dedicam, mas é não atrás de não, é não. E você vai falar o quê? O cara vai mais e não. E aí eu entendi o quanto que é importante que você falou de mentores que tenham passado por que você passou. Eu entendi que eu não podia julgar, porque eu não vivi aquilo. Então eu posso querer ajudar, mas eu não vivi para poder julgar ou poder falar quem sou eu. E aí eu entendo a importância desses projetos, né? A importância de você fazer isso. Eu, inclusive, participei de uma imersão para automobilismo no começo desse ano, só para mulheres.
Era de graça só para mulheres, foi muito. Só minhas aulas foram quase 10 horas. Que eu dediquei em dar aulas para lá. E a gente fala em automobilismo, a gente tem, você falou de pessoas no topo, a gente tem uma engenheira faz 20 anos na Stock Car. Uma. Muito Alguma coisa pouco, tá né? errado. Tem que tá errado, não é possível, né? E tem todo esse movimento. Então, assim, são coisas muito importantes, né? E hoje, porque eu ia falar para você, que eu sempre tenho pontos que eu não sei por quê, mas em várias entrevistas aqui, quando eu acordo, aparece um Reels para mim ver, e aí esse Reels tem alguma conexão com o que a pessoa que eu vou entrevistar. Isso já aconteceu várias vezes. E hoje, né, eu falando dessa questão de racismo, né, dessa questão que, por mais que na minha cabeça não exista, mas na sociedade isso existe, né? Tava um vídeo que assim, um cara postou, e era algum filme, alguma coisa, daí o cara questionava assim, o racismo existe tanto que ele começa na imagem que a gente tem no cristianismo de um Jesus branco. Num continente africano, né? Porque todos sabem que o Egito é na África, né? Sim. E provavelmente se ele fosse daquela forma, né? Com certeza ele teria grandes problemas de pele, né? Sim, Porque a gente sabe como são as pessoas naquele país, né? sim. Não tem nada a ver com esse Jesus Está em todas as igrejas. que o cristianismo coloca como Jesus aceito, né? Sim. Eu estava vendo um documentário no Story Channel e fizeram ali com dados, né, como seria realmente a face de Jesus, e Jesus é totalmente diferente desse cara aí. Exatamente. E eu vendo isso, eu falei, nossa, cara, porque é coisa que você não percebe, né? Você não tá lá vendo e olhando, então, enfim. Mas é só para uma reflexão. Eu adorei a sua trajetória, cara, em você contar isso para mim, me enche de orgulho de poder ter aqui e aprender com você. E ó, lembra que eu falei que tinha poucas coisas? Ó, agora já tem mais uma página do meu futuro livro que vai ser, porque agora eu já inclusive prometi para muita gente, não tem como voltar atrás. Vou ter que fazer um livro sobre o MatrizCast, né? Um dia vou fazer, vamos ver ainda. Então, assim, muitíssimo obrigado. Gostaria só que você deixasse um recado final para que a gente finalizasse esse episódio e agradecer a sua participação aí, cara. Muito obrigado. Ai, maravilha. Fábio, eu quero muito te agradecer por me dar essa abertura, né? Agradecer aos meus ancestrais que me permitiram chegar até aqui para falar, né? Para toda essa galera aí, contem comigo, me chamem no LinkedIn. E eu sempre, a minha frase, né, maior, que eu sempre tenho como mente e como sempre tenho em mente, sempre tenho como filosofia de vida é o Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Então, um beijo para todo mundo. Muito obrigada pela sua generosidade. Conta comigo sempre, tá bom? Show de Beijão. bola. Obrigado, cara. Muito obrigado a todos vocês que também aqui está assistindo essa grande aula que a gente teve aqui, essa mentoria com a Karen. Então, muito obrigado. Não se esqueçam que semana que vem tem mais. Curtem, compartilhem e eu vejo vocês no próximo episódio do MatrizCast. Muito obrigado.